three, go! Talvez muita gente aqui pode ter passado por uma das coisas que o diabo mais usa para destruir as pessoas, que é a ferida da rejeição. Alguém pode ter te rejeitado e machucado profundamente você. E eu comecei a aprender que a ferida da rejeição só é curada quando alguém que vale mais do que quem te rejeitou te aceita. Quando é que eu sou curado da rejeição? É quando eu descubro que alguém mais poderoso me aceitou. Então saiba vocês aqui que o nome de vocês está numa lista que é muito superior à lista da seleção brasileira. E que o nosso nome está ali e que ele nos aceitou. Amém. E foi muito difícil perdoar o meu pai. E até que eu fiquei sabendo, depois pelo meu irmão Jaime, que hoje é pastor, que no dia em que meu pai teve um acidente, meu pai caiu, ele se internou no hospital, ele queria se aposentar dos Correios e se internou. Ele tinha um sistema nervoso, mas ele não era, naturalmente, não tinha nenhuma deficiência mental, mas ele queria se aposentar, tentou armar alguma coisa. Dizem que ele caiu, que como ele era técnico de televisão, ele foi consertar a antena e caiu. Ele teve traumatismo craniano, mas ele teve um momento de lucidez. E aí meu irmão falou que nesse momento de lucidez, uma irmã de um ex-cunhado nosso que faleceu, foi lá pregar o evangelho da Assembleia de Deus, pregou o evangelho para ele e aceitou Jesus. E aí que eu entendi, isso aí meu irmão falou depois de alguns anos que eu já era convertido, de poder perdoar o meu pai. E foi difícil, mas é bom eu falar isso aqui, porque tem muita gente que guarda muita mágoa, e só quem sofre somos nós, que guarda realmente isso no coração. E eu pude ali, claro que sentar sem falar com meu pai, mas assim, falar assim, sabe, se existe alguma coisa, eu te perdoo e quero te encontrar no céu. Quem sabe, né? A minha irmã mesmo foi a única que levantou a mão. Meu irmão falou também. Meu irmão, nessa época, ele era alcoólatra. Ele falou assim, a Rose, a nossa irmã, que morreu com 21 anos de idade, 3 meses depois do nosso pai morrer, foi a única que levantou a mão na hora que a neném, que era a pessoa que pregou para o meu pai, falou assim, alguém quer aceitar Jesus? E minha irmã levantou a mão. Então são 2 pessoas que eu amo muito e que um dia eu posso encontrá-los lá e vai ser maravilhoso. Então, se você se sente... E aí, receber esse amor de Deus, sabe, é algo tremendo. A gente se sente rejeitado, mas a gente sabe que tem um Deus maravilhoso que nos ama, Amém. Que é apaixonado por nós, que dá o ponto de dar o melhor que ele tinha por nós. É maravilhoso. E eu falei, Espírito Santo de Deus, me ajuda aqui com essa minha correria e me ajuda a organizar. O Espírito Santo de Deus falou para mim na hora, Mateus 6,33. Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto que você precisar vai ser acrescentado. Aí na hora eu deixei de ser treinador, eu fiquei 11 anos como treinador. A gente chegou a trabalhar junto lá no Grêmio, né, Léo? Eu cheguei e você sai. Eu chego, na semana seguinte o Léo vai embora. E aí... nós fomos campeão, Léo. Mas depois atropelou nós lá, Cruzeiro e América. Eu fui técnico do América, ele pegou de cabeça, veio tudo. E aí eu falei, me ajuda, Deus, com essa correria. Ele falou, Mateus 6,33, mas assim, na hora. Então eu deixei de ser técnico, né? Fiquei 21 anos como jogador, 11 como treinador, e eu deixei de ser técnico. Eu falo para as pessoas, em todos os lugares que eu vou, aqui, por exemplo, hoje, eu tenho certeza absoluta que Deus permitiu que acontecesse na minha vida tudo o que aconteceu, tudo, como jogador, Copa do Mundo, tudo, para que eu pudesse estar aqui falando para vocês, porque na verdade Ele ama vocês, Ele ama cada um de nós, Ele ama as pessoas. Aqui tem muitos que são cristãos que já conhecem, mas tem muita gente que eu vou nos lugares e não sabe nem quem Ele é. Então eu falo, olha, Ele permitiu que acontecesse isso na minha vida para que eu pudesse estar aqui falando para você de uma forma simples, de uma forma bíblica, de uma forma com base, para que você entenda que a melhor coisa que a gente pode ter na vida é se relacionar com Deus e andar lado a lado com Ele e entender essa obra do Espírito Santo de Deus na vida da gente. A tempestade mais difícil foi em 2016,
Eu atuava pela Chapecoense, estava vivendo um ano extraordinário e eu acabei tendo uma lesão, me machucando, num momento onde o clube estava vivendo algo extraordinário e muitas coisas que estavam acontecendo eu não entendia. Eu me questionei muito por estar vivendo um momento dentro de campo muito bom, jogando e acabar me machucando. E isso me fez muitas vezes questionar o Senhor. E depois que aconteceu o acidente da Chapecoense, o voo, onde teve essa fatalidade, eu pude ver que Deus me cuidou naquele momento. Então, quando eu passei por aquela situação, eu aprendi o não de Deus. Porque eu briguei muito para jogar e Deus falou não. Eu briguei muito para viajar e estar junto com os meus amigos no voo e Deus falou não. Então ali eu aprendi que Deus me tratou como filho amado. Hoje eu sou pai, então muitas vezes eu tenho que falar não para os meus filhos e eles me questionam por quê. E eu sei o porquê, porque ele está fazendo coisas que talvez iam levar ele para um caminho que não é o correto, então eu estou educando, cuidando, direcionando. E isso foi o que Deus fez comigo. Deus falou, não, você não vai porque eu não quero que você passe por essa situação. Eu falo que eu podia estar no voo e sobrevivido, como alguns colegas meus sobreviveram, mas Deus falou, não, você não vai, e eu aprendi que o não de Deus a gente não questiona. Deus a gente não tem porquê, Deus tem propósito. Então, esse foi o momento de maior turbulência, onde Deus me mostrou verdadeiramente que Ele é um pai, que Ele me cuidou e que Ele cuida de mim até hoje. Então, assim, o que me motiva realmente é que eu tenho um grande exemplo. Jesus é meu grande exemplo. E as pessoas que nos veem, às vezes podem pensar assim, esses caras estão malucos. Esses caras estão falando de uma coisa assim que é impossível de alcançar. Humanamente, sim. Eu vou lembrar aquilo que meu irmão falou para mim lá. Humanamente, você não vai conseguir deixar de sair com outra mulher. Mas se você aceitar Jesus no seu coração, você vai ter o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. E aí é o que eu falo para essas pessoas que pode parecer loucura, mas se não for, pode parecer loucura que a eternidade não é uma realidade. Para muitos, para nós é uma certeza. Mas se não for, meu querido, se a eternidade for real, e aceitar Jesus é a condição de você, como seu Senhor e Salvador, é a condição de você realmente entrar no céu, nas nuvens, como a gente imagina. Então, assim, o que me mantém, sabe, com esse coração desse jeito, mais simples, mas é de saber que o meu Senhor, ele é simples. Ele é assim. Então eu falo, a minha oração todos os dias, eu falo, Senhor, eu sei que é quase que impossível de ser parecido com o Senhor. Mas quando eu vejo o Romário me chamando de Jesus, chamando o Sila de Jesus, eu falo, é possível pelo menos parecer um pouquinho. É possível parecer um pouquinho. Então, assim, é muito bom ser filho de Deus, é muito bom servir a Deus e é muito bom ter essa esperança, pessoal. Não tem preço a gente saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas assim, eu tive uma experiência muito impactante assim na minha vida, bem novo, quando eu comecei a jogar futebol no Grêmio, né, com 18 anos de idade. Marcelo Groy tinha me convidado para um jogo festivo, assim, esse festivo de final de ano. E aí na saída desse jogo me apareceu um pai, assim, um rapaz totalmente alegre, feliz, me abraçando, agradecendo, Léo, muito obrigado, muito obrigado. Eu até então já era convertido, já pregava, já ministrava, assim, testemunhava em algumas igrejas. Mas esse pai me veio com tanta euforia, assim, eu falei, cara, de nada e tal, legal e tal, me dá um toque. Isso aqui é beleza. Não, Léo, você não tem noção. Toda vez que a minha filha te via, ela abriu um sorrisão assim, cara, você não tem noção, muito obrigado, e me abraçava, assim. E aí eu cheguei, cara, de nada, mas cadê ela? Não, Léo, você não tem noção. Todas as vezes, quando ela te via jogar, ela estava numa maca
num câncer terminal, dentro de um hospital, e olhando na TV, ela te via jogar e abriu o sorrisão. E aquele momento era o momento ápice dela de alegria, assim. E aí isso entrou dentro do meu coração, eu tinha 18 anos de idade, assim. Me impactou, eu não tinha palavras para falar com ele, mas eu entendi sobre a missão, sobre o propósito, que não era só jogar futebol, não era só ganhar título, ganhar jogos. Tinha um propósito maior, muito maior, né? Hoje a gente está numa nação apaixonada por futebol, que os meninos hoje, o jogador corta o cabelo, o menino também quer cortar o cabelo igual, quer ter a passadinha de jogador, igual o Silas entrou aqui. E essa influência, esse poder de influência, assim, sabe? É uma responsabilidade tão grande que eu passei a entender de o que eu fazia não era somente jogar. Eu não pregava para ela, não ministrava para ela, mas apenas aquele gesto meu significava uma alegria gigantesca para ela. Assim, me impactou, eu entendi essa missão de que era muito mais além do que bola, muito mais além do que as 4 linhas, muito mais a ganhar ou perder ou empatar, que é o futebol, mas ia muito mais além de, às vezes, uma palavra de incentivo, às vezes um abraço, um choro. Estou aqui, uma visita que fazia toda a diferença. Igual o Jorginho disse, a gente não tem noção de aonde ia, né? Aonde foi o testemunho, onde foi a palavra, a mensagem, a semente, e a gente apenas respondeu o vou, o id, né? E é exatamente isso que fez total diferença. Obrigado, Léo. Glória a Deus. A vida que nós estamos aqui conversando, trocando essa ideia, é que é muito mais maravilhosa. Porque, como eu falei, isso aqui vai um dia perecer, vai enferrujar. Mas o nosso nome escrito no livro da vida, isso não tem jeito, ninguém vai arriscar de lá. Então eu quero dizer assim para todo atleta, cara, vale demais, meninos, meninas do meu Instituto Bola pra Frente, vocês são apaixonados também pelo esporte, por futebol, mas vocês já viram que muita gente saiu dali e não foi jogadora de futebol, porque o funil é assim, é muito estreito. Mas que tem muita coisa, tem vida além disso. E principalmente a vida com Deus te traz satisfação, te traz alegria e te preenche. Como o Silas falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas. Então quando você encontra Jesus, meu amigo, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida.